Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre armadura passiva em lajes protegidas. Legal? E como é que o Weberic trata isso e por que que como eu adoto, né? Como é que eu faço nos meus projetos. Para isso a gente vai partir aqui de dois exemplos simples, né? Tá? Na verdade é o mesmo exemplo, um com laje maciça, um concreto armado, uma laje protegida. Tá bom? Só para a gente ver aqui, ó, 7,5 metros de vão, é uma laje maciça de 15 centímetros. Aqui com 15 centímetros também. Obviamente aqui não vai atender a deformação, mas né, só para a gente entender como é que o Weberic funciona no cálculo da armadura passiva, tá bom? Primeira coisa, a gente fala muito que a proteção ela é para resolver caso de estado limite de serviço, né? Mas quando a gente aplica a proteção, acaba que a gente consegue ter uma redução na armadura passiva. Então, a armadura que vai passiva nessas duas lajes, com a entrada do cabo de proteção, ela acaba reduzindo. Então, aumenta a armadura ativa, reduz a armadura passiva. Então, isso aqui vai ver que na hora que for gerar um detalhamento de laje, ó, enquanto no lado a gente vai ter, não interessa por enquanto, ó, barra de 8 a cada 15, a gente trabalhando com barra de 5 a cada 13. Então foi o que o Weberic gerou pra gente. Então já vê que tem uma redução nessa armadura aqui, obviamente, né, porque a gente colocou um outro tipo de aço. Tá? Então isso aqui é esperado, então não é a mesma armação, apesar de estar sobre o mesmo esforço. Outra coisa, deixa eu fechar isso aqui, vamos entender aqui como é que o Weberic faz para dimensionar, tá? Primeira coisa, quando eu venho aqui nas faixas protendidas, então aqui eu tenho cada uma das faixas, então no nosso exemplo eu lancei uma faixa horizontal, abarcando toda a laje, e duas faixas verticais, abarcando cada uma das lajes separadas. Então, a minha faixa FP2, ela está aqui, ó, na minha laje L3. A faixa 3, ela está sobre a laje L4, e a faixa 1 pega toda a minha laje aqui. Então, por isso eu tenho três faixas, 1, 2 e 3. Dentro do Weberic, o que eu tenho aqui? Eu tenho as verificações de tensões, então no estado limite de formação de fissura, estado limite de descompressão. Aqui eu tenho o ato da proteção. Percebam que aqui ó, na descompressão ele nem atendeu. Tá? Então não estou preocupado com isso por enquanto. A gente só vai olhar nesse exemplo hipotético a armadura mesmo. A pré-compressão. Né? Então aí 1,6, ó, né? Acima de 1. Então um bom valor de pré-compressão média aí. E a armadura passiva. Percebam que aqui ó, eu não tenho nenhum diagrama desenhado. Então se eu abrir isso aqui um pouquinho maior, ó, aqui eu tenho cada uma das seções, S3, S4. Eu não tenho nenhum valor de diagrama desenhado. Ou seja, só a minha cordoalha ela já foi suficiente para resistir ao esforço. Uma seção de concreto submetida a um momento. Então eu tenho um momento aqui atuando, MD. O que eu vou ter aqui de resistente, né, para esse momento? Eu tenho aqui uma parcela do concreto. Então aqui eu tenho as tensões aqui do concreto. Eu posso chamar aqui de RTC. E eu tenho aqui embaixo duas parcelas. Uma da armadura passiva e uma da armadura ativa. Tá? Então, são essas forças que vão formar o meu binário resistente, né, para minha peça de concreto, quando eu tenho armadura de proteção também. Legal? O que a gente faz aqui no projeto? Então, se eu tenho isso aqui do concreto e eu tenho isso aqui, o que a gente vai ver aqui é se apenas essa parcela aqui, e apenas essa parcela é suficiente, né, para resistir, ou se a gente precisa adicionar uma armadura a mais aqui ativa, tá? Então é exatamente isso que esse diagrama do Weberic mostra pra gente, ó. Tá mostrando que somente essa armadura aqui, ela é suficiente para resistir ao momento. Então somente a armadura de proteção, né, somente a cordoalha, ela é suficiente para fazer o equilíbrio da seção, tá bom? Caso isso aqui não fosse verdade, então se eu tivesse, por exemplo, vamos mudar aqui rapidinho pra gente ver, ó. Aqui uma cordoalha, vamos ver se vai dar certo. Copiar propriedades, vou copiar aqui quantidade, uma para todo mundo. E vou mandar reprocessar agora. Legal, processou aqui. Olha só. Vou abrir aqui de novo. Tá vendo que apareceu alguns valores aqui, ó. Né? Então,
aqui nessa região apareceram alguns valores, 3 alguma coisa. Ou eu posso ver também, em vez do gráfico, posso ver direto aqui, ó. Ou seja, em cada seção eu tenho o momento resistente, armadura ativa, né? Então aqui 1.21, armadura passiva não precisou de nada. Aqui embaixo, ó, armadura ativa, armadura passiva aqui, né? Então aqui, ó, perdão, armadura ativa aqui, porque a armadura superior é 1.21, armadura ativa. Eu não precisei mesmo assim de uma armadura passiva. Tá bom? Isso significa o quê? Se a gente voltar lá no nosso desenho, naqueles pontos onde essa parcela aqui não foi suficiente sozinha, precisei de uma outra parcela, né? E aquele é AS passivo que o Eberic mostra pra gente. Então sempre que tiver algum diagrama nessa posição aqui, ó, algum diagrama aqui, significa que aquela segunda parcela, né, que essa parcela aqui, a gente precisou de uma armadura a mais, além do cabo de proteção, para fazer esse equilíbrio da seção. Tá bom? Então vamos voltar lá para 2, para a gente ver como é que está um pouco mais do nosso comportamento. Então a primeira coisa é entender como é que o Eberic faz esse dimensionamento, né? Então ele vai tentar fazer primeiro equilibrar a seção para ver se precisa ou não de armadura passiva. Se não precisar, só vai a armadura mínima, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, primeira coisa, será que precisa de armadura passiva a mais ou só a cordoalha ali, o cabo de proteção, ele é suficiente? Não, ele é suficiente, então eu preciso aí da armadura, verificar a armadura mínima também. Então, voltando aqui, novamente, nesse caso a gente está com a nossa armadura passiva, a armadura de proteção, atendeu aí a tudo, então precisa agora de uma armadura mínima passiva. Tá? E como é que o Eberic vai fazer isso? Aqui a gente não consegue ver, e quando eu venho lá para minha laje, o Eberic vai fazer essa transferência para a gente. Então ele traz aqui, para minha laje protendida. Se eu vier aqui em momento positivo, percebam que ele zerou esses momentos aqui nessa região. Por quê? Porque o cálculo veio da minha faixa protendida. Então, quando a laje é protendida, e toda a minha laje ela é protendida, o Eberic zera isso aqui e transfere esse valor de armadura para minha laje protendida. Tá bom? Agora, se eu olhar aqui na grelha, eu consigo ver também essa informação. Então, no momento o de arma, positivo, percebam que está zerado. Por quê? Porque o dimensionamento da armadura dessa laje, ela não veio da minha grelha do Eberic, no padrão convencional de concreto armado, diferente daqui, Aqui eu tenho alguns valores de momento positivo, que vão variando. Ele veio da minha faixa protendida. Tá? Ele transfere para a minha laje, para que o detalhamento saia a partir daqui. Mudando aqui, para a armadura inferior, eu consigo ver um pouco desse resultado. Aqui, percebam que mesmo não tendo momento, mesmo não tendo armadura nenhuma indicada nem aqui e nem aqui, lá na minha grelha, armadura inferior, o Eberic colocou um valor de armadura inferior aqui, 1.15, 1.51, 1.15. Por que tem esses valores aqui? Vamos lá? Quando a gente trabalha com proteção, vou pegar aqui o item normativo, a gente vai ver que a norma fala pra gente que tem armadura mínima necessária, independente se tem proteção ou não. Então, se a gente pegar aqui, armadura positiva em lajes armadas em duas direções, eu tenho proteção, armadura ativa não aderente, eu preciso de pelo menos aí uma armadura mínima, que eu consigo reduzir um pouco da taxa de compressão. Eu consigo ter uma redução da taxa de compressão, mesmo assim eu preciso ter um AS passivo mínimo. Enquanto aqui, concreto armado, eu tenho que respeitar esse 0,67, aqui eu tenho que respeitar essa condição aqui, de o fio mínimo menos de metade da taxa de compressão tem que ser maior ou igual a 0,5 do diâmetro da taxa mínima. Então vamos calcular isso aqui lá dentro do Eberic para a gente ver como é que ficou. Mas por que aqui eu não tenho nenhuma armadura necessária? Nenhuma armadura necessária, ou seja, é tudo mínimo. E quando eu venho para cá eu tenho valores diferentes, Então aqui eu tenho 1.15,
1.51. Vamos abrir aqui o nosso programinha aqui, tá? A minha seção, eu estou pegando aqui a minha seção inteira, ou seja, 7,50 metros, vou pegar essa seção aqui inteira, 7,50 metros, altura 15 centímetros, área do cabo 1.01 e quantidade de cordoalhas, né? A gente vai fazer aqui agora, vamos ver como é que vai ser. Então eu tenho aqui uma, duas, tenho 9 cabos com 2 cordoalhas, então eu tenho aqui 9 cabos com 2 cordoalhas. A minha taxa de proteção aqui, a área de cabo vezes o número de cabo, dividida ali pela minha seção, né? Então, por metro eu tenho 0.16 né, taxa por metro. E a área de cabo, né, seria aqui, por metro, seria 2.42. Então, se eu vir aqui no dimensionamento do Eberic, eu tenho aqui, ó, 2.42 armadura ativa por metro. Tá? Então, para converter isso aqui por metro. A taxa mínima aqui, 0.15%, né? FCK 30. Então, fazendo aquela equação, a gente tem aí um AS mínimo de 1.12. Dado essa equação, eu consigo chegar na armadura mínima de 1.12. Por que que aqui no Eberic a gente tem 1.12, 1.15, né? É só questão de arredondamento e tudo mais ali, mas 1.15 para 1.51. Né? Por que que aqui tem 1.15 e aqui tem 1.51? Porque o Eberic ele faz a condição, né, de verificação da armadura em função do que está aqui. Ó. Então, a armadura inferior no cálculo da minha seção 1, ele considerou 0. Por quê? Porque nesse início, o meu cabo ele não está na região inferior, ele está no centro. Então, para cálculo da armadura inferior, o Eberic considera só se o cabo estiver na região inferior. E na superior a mesma coisa. Por isso que aqui a gente vai ter essa variação. Ó. Então aqui a armadura ativa 0, depois ele cresce. Aqui vem tudo 0 na superior, depois ele aparece um valor de AS ativo aqui. Depois aqui, depois 0 de novo. Tá? Então aqui ele está bem no centro. Então o Eberic não considerou nem em cima nem para baixo o cabo. Aqui veio para baixo, ele considerou o AS do cabo aqui embaixo. Né? E mesmo para a parte superior. Tá? Então, como aqui não tem AS, no dimensionamento o Eberic acabou não entendendo, né, que tem proteção aqui nessa região, fez o dimensionamento sem considerar isso aí. Então se eu fizer isso aqui, ó, vou botar isso aqui 0 para a gente ver quanto é que dá. Ó, se ele considerasse 0, daria 2.25. Agora se eu pegar isso aqui, ó, botar diâmetro mínimo e botar o 0.67, vou botar isso aqui igual centímetro quadrado por metro, 1.51. 1.51. Tá? O que significa? Que aqui, por ele ter encontrado na seção um cabo na região inferior, ele considerou, né, a armadura como fosse uma região protendida para o cálculo do AS mínimo. Então aí deu nosso, tá aqui 2, né, 1.15, né, 1.12, 1.15. Aqui, como ele não encontrou cabos na região inferior, ele considerou como se fosse concreto armado e fez o 0.67. Tá bom? Esse é o critério do Eberic. Eu particularmente não uso isso. Então, porque quando eu voltar aqui, ó, na laje regiões, ó, 1.51, fio de 5 a cada 13. Né? Então ele vai detalhar a armadura de fio de 5 a cada 13, que seria a armadura mínima para concreto armado. Eu particularmente não adoto isso. Tá? Então eu venho sempre, considero, né, se a laje é protendida, independente se o cabo está em cima ou está embaixo, eu considero essa armadura aqui. Então eu teria uma redução nessa armadura passiva. Então, em vez de ser fio de 5 a cada 13, né, eu estaria trabalhando com fio de 5 a cada 17, por exemplo. Então, é assim que eu faço. Mas para o Eberic existe essa diferença, né? Se ele não encontrou, ele vai fazer aqui como se fosse concreto armado. Eu particularmente não entendo assim, entendo que a laje inteira é protegida, então eu poderia estar replicando esse 1.12 para todo mundo. Tá? Então, eu faço detalhamento a partir disso e não armadura mínima por seção, como o Eberic faz. Então, no meu caso, como é que eu detalharia isso aqui? Em vez de ser
em vez de ser... Vou abrir isso aqui rapidinho. Ao invés de ser feed 5 a cada 13, né? Eu faria aqui feed 5 a cada 17, tá? Obviamente não seria 57 barras, seria um pouco menos, né? Mas é isso aí, então seriam 150 dividido 150 dividido por 17, dariam aí 44 barras, tá? Então, ao invés de 57, teriam 44 barras ao invés de 57. Em alguns casos, essa diferença nem é tão grande, né? Aqui no nosso caso, né? Feed 5 a cada 3, a cada 17, nem é tão grande, mas em alguns casos pode ser um pouco maior. E aí é interessante a gente estar fazendo essa análise, né, para gerar um detalhamento um pouco mais econômico, para não aumentar demais a taxa de armadura passiva de proteção no Eberic. Legal? Então, era isso, né? Vou mostrar um pouquinho como é que o Eberic calcula e como é que eu faço essa consideração, que acaba gerando muita dúvida aí no pessoal. Eles trabalham com proteção, né? Especialmente quando dá muita armadura ativa, a armadura passiva, né? Um pouco maior do que o esperado. Aí é por conta desse ponto aqui, ó. Então, dependendo da região, a gente tem situações onde ele considera concreto armado e aqui concreto protegido, pelo fato de não identificar nenhuma área de aço, né, de proteção nessa região inferior, tá? É um critério, né? Eu particularmente não uso assim, mas é um critério que pode ser válido, né? E você entender que é válido, adote desse jeito. Caso contrário, eu faça que nem eu ali, que adote e considere que a laje inteira é protegida. Independente se o cabo está em cima ou está embaixo, eu considero essa região toda protegida. E a taxa de proteção eu considero independente da posição do cabo. Legal? É isso. Valeu por estar até aqui. Não esquece de deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, né? E a gente se vê no próximo vídeo.